Se é alguém que tenta ser presidente de um país 4 vezes, ou é louco de pedra, não é? Eu não excluo essa possibilidade, ou é um otimista amante dessa república. Porém, o que está bom não é necessário de ser explicado. A propaganda oficial já faz a pabulagem, como a gente chama no Ceará. Todo dia tem reclame na televisão, não é? Propagandas, etc, etc. Agora, reparem bem. Vamos compreender o Brasil, nós todos juntos, com a nossa própria inteligência. Os elementos objetivos do experimento de êxito, de progresso, de desenvolvimento do século XIX e do século XX. O Brasil está ou em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro lugar nesse pódio dos campeões mundiais. Vejam, terra agricultável. Ninguém no mundo tem estoque de terra agricultável como o Brasil tem. Ainda que nós tenhamos também o recorde de unidades de conservação e de área de proteção das populações tradicionais do mundo. Como proporção do seu território, ninguém no planeta Terra tem moral para apontar o dedo para o Brasil nesse assunto. Ainda assim, temos o maior estoque de terras agricultáveis do planeta Terra. Água. O Brasil tem entre 15% e 20% de toda a água potável do planeta Terra. Só quem não sabe as tensões que se estabelecem ao redor de um riachinho que a Bíblia põe como grande relevo, chamado Rio Jordão, né, ali nas terras do Oriente Médio, é que não sabe da importância estratégica do Brasil ter no seu território, na bacia do Amazonas, na bacia amazônica, na bacia do Rio Paraná, na bacia, enfim, do Paraíba do Sul, ou 20%, de 15% a 20% de toda a água potável do planeta. Nós somos entre a primeira e a segunda província mineral do mundo. E não é só importante a tradição que nós todos conhecemos do minério de ferro, do cobre, do estanho, etc, etc. Não, nós somos hoje o maior estoque relativo das chamadas terras raras, que tem esse nome para não repetir o nome de vários elementos minerais da tabela periódica, que são todos essenciais para a economia digital, para esse mundo da inteligência artificial, para esse mundo do chip, esse mundo da informática. Eu lhes cansaria, por fim, se eu continuasse aqui trazendo os elementos que explicam a potencialidade civilizatória do êxito, do progresso do Brasil, com o argumento do século XIX e do século XX. O mundo está mudando muito radicalmente. E aqui está a minha preocupação central. Vou dizer agora um Brasil que convive com essa riqueza extraordinária, e eu só fiz aqui um exemplo rápido. Eu podia cansá-los com os elementos simbólicos, insolação. O Brasil é o único país do mundo que pode colher uma cultura tropical e uma cultura temperada na mesma data, pela nossa diversidade climática. Ninguém tem isso. Nós plantamos um melão no Nordeste e uva no Rio Grande do Sul, uma cultura temperada, cevada, etc., na mesma data que colhemos uma cultura tropical. Isso não tem no mundo. Isso não existe no mundo. E eu ia por aí. Mas repare aqui uma coisa. O Brasil, 71 de cada 100 garotos no Brasil, na idade do ensino médio, não estão concluindo o ensino médio. Só isso aqui já me dá vontade de sair daqui, de começar a chorar ali atrás, porque 71 de cada 100 dos jovens brasileiros não concluem o ensino médio. Numa época em que a inteligência, a economia do conhecimento, a inteligência digital é criticamente essencial para quem vai ser ou não vai ser um país desenvolvido e civilizado. 71 de cada 100. O governo cria uma bolsa não sei das quantas. Isto é picaretagem ideológica. Porque há duas razões graves para 71 de cada 100 garotos não concluírem o ensino médio no Brasil. A primeira é que nós estamos impondo ao jovem brasileiro, a partir da pré-escola, um paradigma pedagógico do século XIX. Nós estamos impondo à nossa garotada um tipo de escola, um tipo de pedagogia, um tipo de educação, como se nós estivéssemos preparando um estudante francês do século XIX. É o decoreba. Em tempos de realidade virtual, em tempos de Google, em tempos de inteligência artificial,
sabe, você, em tempos de rede social, você ensinar que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil por acaso, no dia 22 de abril de 1500, quando o garoto, não é, que tem o privilégio de ter o pai rico, está chegando junto com Pedro Álvares Cabral num óculos de realidade virtual. E já está discutindo se é por acaso mesmo isso, e se perguntando por que 6 anos antes, em 1494, Portugal e Espanha foram quase à guerra e tiveram um tratado mediado pelo Papa chamado de Tordesilhas. O Brasil tem essa contradição. Ora, mas isto é solúvel. Isto pode ser resolvido. Mas não será resolvido definitivamente sem imaginação, sem experimentalismo institucional, sem um projeto com começo, meio e fim, porque cada uma dessas gravíssimas tarefas, eu tomei uma aqui, mas eu poderia repetir a tragédia brasileira em matéria de ciência e tecnologia. O Brasil, Roberto, o Brasil é o 13º país do mundo em publicação de estudos científicos. 13º país do mundo em publicação em revistas especializadas de estudos científicos. E é o 76º país do mundo em registro de patentes. Olha o lixo que nós estamos produzindo. Olha a ociosidade da inteligência brasileira que nós estamos produzindo. E os melhores estão indo embora. Estão indo embora do Brasil, porque nem sequer o serviço público que no passado retinha essas inteligências, hoje, com salários vis, não retém mais. Vai todo mundo embora. Vai todo mundo embora. Eu dei outro exemplo. Isso também demanda um projeto. Para onde é que o Brasil está indo em matéria de ciência, tecnologia e inovação? Qual é o orçamento compatível com a meta de curto, médio e longo prazo? Nós ouvimos aqui uma palestra. Planejamento no Brasil virou um esforço notável, generoso, de jovens talentosos como o nosso ministro aqui, e que não guarda a menor coerência com os tomadores de decisão no país. Porque nada sério se produz em nenhuma nação do planeta no curto prazo, da mão para a boca. Estou falando isso porque é o Estado brasileiro com o maior número de municípios, né? São 853 municípios. Né? A minha pergunta de ex-prefeito é que a gente tem ouvido ao longo dos anos, né, um discurso de descentralização, né, dos orçamentos, das responsabilidades, né, do recurso público, né, um discurso de menos Brasil, né, menos Brasília e mais Brasil. E todos os governos federais, se você olhar ao longo dos últimos, pelo menos, aí, 20 anos no Brasil, têm concentrado receitas e transferido responsabilidades cada vez maiores aos municípios brasileiros. A palavra é bonita, todo mundo defende, mas ninguém pratica, que é o tal do pacto federativo. Né? E agora há um elemento novo, que coloca os municípios agora numa situação crítica. Dos impostos, de todos os impostos recolhidos no Brasil, o mais próspero de todos, aquele que mais cresce em virtude da característica da economia do mundo, que tem sido cada vez mais dependente da economia de serviços, é o ISS. Esse era o único, junto com o IPTU, que não tem muito como se mexer, tem até como se mexer, mas era o único instrumento de independência e autonomia dos municípios que efetivamente poderia até ser utilizado como instrumento de planejamento e desenvolvimento urbano. Por exemplo, o município quer desenvolver determinado bairro ou área lá de Belo Horizonte, que está em deterioração, o centro de BH, por exemplo, ele podia dar uma isenção ou uma redução de ISS a determinadas atividades econômicas. E a reforma tributária, a despeito de alguns avanços importantes que ela traz, a mais importante delas talvez seja a simplificação dos tributos, ela traz um conjunto de problemas para estados, para o Ceará, por exemplo, um problema grave, que é manter essa nossa base industrial em cima de incentivos, e traz aos municípios todos do Brasil, um gravíssimo problema, que é a perda de autonomia. Então, o discurso do Pacto Federativo está na boca de todos os partidos
da esquerda e da direita, mas não tem sido praticado no Brasil, e agora a gente é pressionado, né, por uma reforma tributária que retira mais autonomia dos municípios. Como deputado federal e como mineiro, né, defensor das cidades, dos municípios, eu queria lhe ouvir, né, sobre esse problema, sobre o que você pensa sobre isso, e se há algum caminho, né, na regulamentação dessa reforma. Há uma pressão hoje, eu sei, da Frente Nacional dos Prefeitos, mas se há algum caminho para a gente proteger, né, o que se tem ainda de autonomia, né, de gestão, de orçamento dos municípios. Bem, boa noite a todos. Adriano, muito obrigado pelo convite. Estou sentindo aqui pena de mim, porque entre o Roberto Cláudio e o Ciro, sobra para esse deputado estar aqui falando. Eu tenho certeza que todos vocês estariam muito mais interessados do que o Ciro falou, que eu falarei. Mas estou aqui para cumprir um papel. E eu, naturalmente, pensei, Adriano, que eu teria que ser otimista aqui hoje. E até pensei em alguns temas e algumas coisas que eu pudesse conversar com todos vocês com essa condição. E como mineiro que eu sou, e o mineiro sempre se pergunta, e deve se perguntar, quem coçou, oncotô e oncovô, né? É quem que eu sou, onde eu estou e para onde eu vou? São as perguntas que eu acho que a gente tem que fazer para nós mesmos também, quando estamos na frente de um negócio, no gerenciamento de uma empresa e até no gerenciamento de um país. Não dá para chegar lá sem saber quem você é, onde você está e o que você tem que fazer. Quem que a gente é naturalmente não é um ser único, mas é uma equipe, é um time. E onde você está não é o lugar onde você está sentado, a cadeira que você ocupa, mas sim o ambiente no tempo e no espaço e na sociedade que você ocupa. Você tem que saber em que lugar você está inserido naquele momento, num contexto, no nosso caso, mundial. Eu não tenho dúvida disso. E aí sim, eu pergunto para onde que eu vou, ou para onde eu quero ir. O que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Não é simples. Que as escolhas são múltiplas, as escolhas são diversas. Nós assistimos na palestra anterior a colocação, e aqui também o Ciro disse, na questão da extensão do nosso país, nós podemos ter duas colheitas completamente diferentes no mesmo período, na mesma época, porque nós temos um país onde o tamanho, a dimensão dele, no sentido vertical e horizontal, são enormes. E a gente pode ter uma diversidade muito maior de opções. Essas são as perguntas que a gente tem que fazer. Mas também tem a questão que você tem que saber assim, qual que é a minha identidade? O que eu já fiz até hoje que deu certo? Onde eu estou falhando? E eu penso nesse momento que, de forma muito simplista, que nós precisamos de pensar que, bem simplista, que nós temos 3 Brasis. Pode ser 4, dependendo da análise de cada um, pode ser 5, 10, mas eu resolvi falar de 3. O primeiro é o Brasil profundo, profundíssimo. É o Brasil que não tem para onde ir, não sabe o que fazer e não tem condição nenhuma de se mover. Esse é o Brasil que nós temos a obrigação moral de fazer com que ele sobreviva com dignidade, que ele tenha espaço de respeito na sociedade e que seja por nós tratados como cidadãos também de primeira linha, sem exclusão. Essa é a primeira coisa. E é por isso que está aí o Bolsa Família, que a gente sabe que é uma maneira de fazer com que essas pessoas se sustentem. Na palestra anterior, eu quero pedir desculpas se tiver presente o nosso procurador, que estava aqui fazendo a mediação da mesa, com relação ao problema das bets. Não é proibir o cara do Bolsa Família de julgar bet, é proibir a bet. Tem que proibir a bet. Porque esse é o caminho onde a gente tem que... A gente não existe essa história. E eu fiz uma manifestação essa semana no plenário, que nós botamos o cassino dentro do banheiro. O cassino está dentro do bolso do indivíduo. Ele joga a hora que ele quer. Eu nunca fui contra o jogo físico, tem que deixar isso muito claro. Mas o jogo se transformou numa desgraça nacional.
Os pequenos comércios estão sofrendo fortemente porque esse dinheiro está desaparecendo dos pequenos comércios. Então, essas pessoas, esse Brasil profundo, profundíssimo, é o Brasil que nós temos que cuidar dele com muita atenção, mas sem discriminar e mantendo um belo respeito. O segundo Brasil que eu vejo é o Brasil que nós estamos nele. Somos o nós, a classe média, a classe baixa, que sobrevive nesse momento, que é o Brasil que eu reputo de que, se continuarmos assim, assim seremos e nunca mudaremos. Estamos repetindo as coisas que sempre fizemos e não vamos obter resultado diferente nenhum. Então, se a gente continuar fazendo do mesmo jeito, vai ser do mesmo jeito o resultado. Agora, qual que é o terceiro Brasil que nós não temos ele ainda, mas que podemos ter? É o Brasil do pulador, é o Brasil do jumper. É o Brasil que vai pular etapas e queimar etapas de desenvolvimento. Porque se nós pensarmos que nós vamos começar hoje, onde alguém já está 6 meses na frente, daqui a 6 meses estarão a 6 meses na nossa frente, 1 ano, e nós chegamos onde estarão. Então, a minha expectativa, a minha vontade, o meu desejo de colocar uma pauta para o Brasil, Adriano, Roberto, é colocar uma pauta que nós saibamos furar essa cerca de... Vamos usar a expressão do Nelson Rodrigues, essa cerca de cachorro vira-lata. Porque a gente fica sempre, e hoje temos uma manifestação mais que clara na política, que é a manifestação do trabalho que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo nos Estados Unidos contra o Brasil. Não importa se vale a pena ou se não vale, mas é uma coisa de subserviência nojenta, vergonhosa. Então nós temos que saber que nós temos que, em alguns momentos, subverter a ordem. Mas não é a ordem, nossa ordem, é a ordem que nos impõe. Eu não vejo por que a gente, desculpe se eu avanço, mas eu não vejo por que respeitar determinadas patentes. Eu entendo, e quando o Ciro foi candidato, em 2018, que a gente teve mais contato, a gente viajou muito em 18, viajou muito em 22, antes dele ser candidato, eu me lembro muito bem, uma semana lá no PDT, eu disse para ele, se você fizer 2 coisas, se você virar presidente, eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Se você fizer a engenharia reversa, pegar esses computadores, pegar essas coisas que a gente tem no dia a dia, que a gente não produz, não faz nada, jogar na mão de centenas de meninos que mexem com tecnologia, mandar desmontar isso, inventa o seu, faz do seu jeito, dá estrutura, a gente fura uma cerca tecnológica. E foi isso uma coisa que eu falei. E se você conseguir fazer uma revisão forte dessa dívida pública, nós vamos ter um país. Então, a maneira que eu vejo que a gente pode fazer alguma coisa é a gente fazer de maneira que eu não estou aqui para caçar Marajá, não sou Fernando Collor, não é isso que eu não sou contra quem ganha dinheiro, mas as pessoas precisam dividir mais as coisas. As pessoas precisam dar mais as coisas. Não tem sentido o acúmulo de que alguns cidadãos brasileiros e até internacionais fazem da acumulação de recursos, acumulação de dinheiro, dinheiro pelo dinheiro. Não faz sentido. Então, quando eu vim aqui para hoje, Roberto, eu pensei, qual que é a agenda que nós precisamos de fazer para o Brasil? Eu acho que a gente precisa de fazer pelo menos 3 agendas. Uma agenda para cuidados que são não queria chamar, são os vulneráveis. Ótimo, obrigado dos vulneráveis. Tem que ter uma agenda para eles. E uma agenda para eles passa por alimentá-los adequadamente, criar condições deles morarem adequadamente, deles terem os seus filhos podendo ir para uma escola decente, terem uma alimentação adequada, terem um transporte nas pequenas cidades, porque eu sou defensor e acredito piamente que as pequenas e médias cidades serão a salvação das grandes cidades no Brasil. Porque o dia que nós dermos dignidade, cidadania, com segurança, educação, transporte, alimentação, uma casa própria, que não precisa de ser uma mansão. Eu tenho certeza que essas pessoas não migrarão para a periferia das grandes cidades, fazendo e transformando a periferia das grandes cidades em grandes bolsões de crime. Não porque sejam criminosos, porque passam a ser massa de manobra do crime.
A prostituição, tráfico de drogas, violência, pulula e campeia nesses lugares, exatamente porque as pessoas saíram da pequena e média cidade em busca de esperança e foram encontrar o desatino. Eu tenho certeza absoluta que, se nós fizermos isso, nós vamos ajudar muito o nosso Brasil. E é dentro dessa linha que eu vejo o trabalho que a gente pode fazer exatamente para esses desassistidos e por uma parte também do Brasil atual, que eu chamo de Brasil atual porque não está nessa linha de pobreza, mas que vai ficar muito feliz e satisfeito tendo uma vida digna e bem assistida. Não tenho dúvida disso. Esse seria um grande caminho. O segundo grande caminho, aí sim, eu tenho e acho importante, não fechando as portas da escola para a turma que está vindo também do vulnerável, para os seus filhos, mas abrir e melhorar as condições de ensino e de tecnologia para todo mundo desses moleques que estão e dessas molecas que estão pelo Brasil afora, fazendo sim uma tentativa de correr atrás da fila. Que é digno, vale. Alguns vão correr mais que os outros, alguns vão estar mais habilitados e vão chegar na frente. E escolher que essa sociedade que está aí tão desigual possa fazer exatamente o pulo, é o jumper, é pular. Aqueles que já foram acessando tecnologia, que já tiverem mais condições, fazer com que façam a diferença, para que a gente faça a diferença como país. Sem abandonar nenhum, sem fechar porta de transição para nenhuma pessoa e nenhum indivíduo. Eu sou Pelvelso, eu provoco. Mas, para terminar, Roberto, só para te responder, porque eu não poderia deixar de responder, você me apertou sem me abraçar, porque eu não sou um entendido de finanças, de tributação, não sou, devo reconhecer, mas eu sou um municipalista, sim. O nosso pacto federativo é uma titica, não vale para nada, ele é letra morta. Os prefeitos têm que fazer uma ridícula marcha a Brasília todo ano, com pires na mão, para nada receber. Vossa Excelência permite uma parte? Todo o dia inteiro. Sabe qual é a causa do Pacto Federativo que a Constituição de 88 anunciou e deu consequência? Eu fui prefeito em 88. E a Constituição era federativa mesmo. Era absolutamente descentralizada. Aquilo que eu acabei de falar. A explosão da dívida pública vem sobre a União faz galopar a carga tributária por causa da dívida de 27% para 34% do PIB, com contribuições que não são partilhadas com estados e municípios. Aí o Pacto Federativo que a Constituição funda foi dilacerado. É isso, o pacto foi embora porque ele ficou só em cima de imposto, né? Imposto e taxas, eu acho, se eu não me engano. Então é isso. Eu queria te dizer que é uma luta que a gente tem que fazer. Nós não podemos aceitar que isso continue desse jeito. Tem propostas de emendas constitucionais para mudar o fundo de participação, o valor, mas eu acho que não é aí a solução. Nós temos que rever o pacto federativo de verdade. A solução não é simplesmente, vamos aumentar um pouquinho o valor resolve agora, no imediato. Mas daqui a pouco está defasado de novo. Nós vamos estar com o mesmo problema. É igual essas reformas da Previdência que vêm sendo feitas, que só servem para enganar e para submeter o aposentado, o idoso, a mais trabalho e mais indignidade. É isso que eu vejo hoje no nosso Brasil. Apesar de eu ser muito otimista, eu sou otimista pra caramba, e eu torço muito para que o Brasil que eu consiga ver o Brasil um pouquinho melhor antes de eu bater as botas. Muito obrigado. Acho que o Adriano quer fazer uma pergunta para o Ciro. Começando pelo seguinte, nós estamos vivendo, meu caro Marerinde, que também gosta da boa leitura, um ambiente assim de nova língua, que é aquela expressão do George Orwell no livro de 1994, em que você está chamando alho de bugalho. E aí, como todo mundo repete, o alho acaba sendo bugalho e acabou. E alho não é bugalho. Então é o seguinte, não aconteceu reforma tributária no Brasil. Todo mundo deve dizer, como assim? Não está lendo os jornais? Não aconteceu reforma tributária no Brasil. A gente precisa entender isso, senão nós não vamos entender o problema. O que aconteceu no Brasil que estão chamando de reforma tributária? Uma simplificação da tributação do consumo. Só que o modelo tributário no mundo inteiro tem vários fatos geradores de tributação.
Patrimônio, renda, remessas ao estrangeiro, consumo, heranças, doações, são vários fatos geradores. Consumo, e o mundo inteiro tributa, mas a proporção de tributação do consumo na literatura e no mundo inteiro civilizado é a menor das proporções. Por quê? Porque tributar o consumo é a mais injusta forma de tributação. Todo mundo tem, mas é assim, qual é a proporção da renda, a proporção do patrimônio, a proporção o do consumo no mundo inteiro, e na literatura é o menor. Por quê? Porque quando um pobre compra, vamos lá, uma roupa, que não ficou nas isenções e tal, compra uma roupa, ele vai pagar, no caso brasileiro, a maior alíquota do mundo, 27% ou 28%, e quando um rico vai comprar a mesma roupa, paga 27%, 28%. Portanto, é muito regressivo. A pessoa mais pobre paga igual ao rico. E isso, portanto, é injusto. O que é que nós fizemos? Nós abandonamos essa obviedade nesse debate, deixamos a tributação de renda com 1000 perversões e regressividade, ou seja, o Brasil tem a mais severa regressividade de imposto de renda entre todos os países da OCDE. A mais severa regressividade. Eu fui ministro da Fazenda desse país. Nós tínhamos uma progressividade que eu criei, que começava com 7,5% e ia a 35% das grandes rendas. Eu cobrava, óbvio que todo mundo cobra, o mundo inteiro cobra imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais. O que é lucros e dividendo empresarial? Tudo que a empresa do Mário reinvestir, zero tributo. Tudo que a empresa do Mário passar para o Mário na pessoa física é renda. Tem que pagar. Eu fiz isso e o Fernando Henrique e o Lula revogaram não só a progressividade, agora o Trump vai ser vergonhoso. O Trump está propondo aumentar a alíquota nos Estados Unidos, a maior, para 40%, ou seja, ele é da direita e o Lula é da esquerda, que manteve a regressividade da tributação da renda no Brasil. Depois você tem, por exemplo, imposto sobre a propriedade. Só para dar um exemplo prático, Adriano, para mostrar que nós não tivemos uma reforma tributária. O IPTU, que o povo de São Paulo, da cidade de São Paulo, paga por mês, é o equivalente ao que o latifúndio do agronegócio mais rico do planeta Terra paga por ano de imposto territorial rural. Vocês ouviram bem? Então, o IPTU é um apartamento. Eu pago sobre a propriedade. Eu pago X de IPTU por mês em São Paulo, o que o Brasil latifundiário paga por ano de imposto territorial rural, que é o IPTU das propriedades rurais. É concretude, são coisas práticas. Isso está igualzinho e tal. Lucros e dividendos, continua sem tributação. Então, o que acontece? Como você não tributa corretamente renda e patrimônio, e chama de reforma tributária uma reforma da tributação do consumo, nós vamos encavalar para chegarmos ao absurdo de termos a maior alíquota do mundo. Essa é a razão. Mas tem razões adicionais. Por exemplo, este é o único país do planeta Terra, que vai botar na tributação do consumo popular o buraco da Previdência. Isso não existe. Por quê? Porque unificaram PIS, COFINS no IBS, que agora não é mais I, é C. E a diferença, Roberto Cláudio, é que I reparte com estados e municípios, e C não reparte com estados e municípios. Ou seja, o IPI, que hoje é base de repartição do Fundo de Participação, vai entrar na CBS, ou seja, vai subtrair receita. Então, essa é a primeira grande questão dessa imperfeição. A outra é que é o seguinte, óbvio que o mundo inteiro cobra um IVA. Qual é a característica do IVA? É uma tributação do consumo na ponta onde o consumo acontece, destacado na nota, de maneira que a cidadania adquire consciência política
de que está dando R$ 58,00 para o lojista pela camisa e R$ 17,00 para o governo de imposto. Quando você vai para os Estados Unidos, quando você vai para a França, quando você vai para a Itália, é o preço da coisa plus tax. Devolve, boa parte, tem vários. Então é o seguinte, a lógica desse tributo na lei do mundo inteiro e na literatura é que ele é cobrado no destino. O que é que esses cidadãos fizeram aqui? Fizeram o quê? Botaram a cobrança no destino, só que o produto da arrecadação só vai ficar no destino em 2076. Botaram isso na lei. 2076, vocês estão ouvindo direito, não é 16 não, 2076. E esses malucos petistas do Nordeste aplaudiram tudo isso. 121 anos, né? E eu que você é mais novo do que eu. Eu vou estar com 150 anos já. Né? Então, mas por que isso? Saca? Eu ia encarar nosso Bernardo Pia aqui. Sabe por quê? Porque este país tem uma realidade completamente atípica. Completamente. Qual seja, São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul concentram 82% da produção industrial do país. E o sistema de ICMS dá crédito na origem. Então, esses estados que concentram a indústria têm crédito na origem. O que é que eu fiz quando governador do Ceará? Depois muita gente imitou. Como eu não tenho indústria, e eu podia abrir mão de um crédito na origem que eu não tinha, eu abri mão desse crédito na origem trocando por emprego. E foi todo mundo para lá. Resultado, acabaram com isso. O que você acha que vai fazer? A Grendene, por exemplo, está lá no Ceará, tem 30 mil operários. 30 mil. O insumo industrial dela não é lá no Ceará, vem da Bahia, de caminhão, e 99,8% do que ela produz é fora, manda para fora. O que é que ela vai ficar fazendo no sertão do Ceará, se essa base de incentivo? E os governadores do Nordeste todos bateram palma porque o Lula obrigou todos a baterem palma. Ou seja, essa é a reforma tributária que estão mentindo para o povo brasileiro que aconteceu. Não tem nada bom? Tem. Simplificou-se os processos, não é? A indústria vai poder tirar os seus créditos sem os resíduos que ela faz. Isso tudo podia ser corrigido corretamente. Mas o lado bom, que é essa simplificação, etc., etc., não compensa os riscos e sequelas. Eu tenho certeza que em 2028, 29, Vossa Excelência vão ser chamados para fazer uma reforma tributária, de novo, em cima dessa. Mário, eu queria agora fazer uma pergunta para o médico e militante da saúde. Você falou agora há pouco sobre o governo não querer mexer no que é o crucial, que é a grande dívida fiscal brasileira, que tem galopado, como disse o Ciro, às custas de uma taxa de juros absurda no país. E o governo resolveu o problema fiscal sem mexer nessa dívida, contingenciando o dinheiro da educação e da saúde. Só na saúde, o orçamento acho que é de 44 bilhões, o contingenciamento é de 10%. Você que conhece a realidade do Sistema Único de Saúde por dentro, conhece já que apesar dos avanços, apesar da importância da existência dele, ele funciona muito precariamente em termos de acesso e de qualidade de serviços, fundamentalmente em relação, em consequência da falta de recurso.